Olá, professores e professoras do 9º ano. Olha, eu aqui novamente com vocês, professora Joanete Xavier, de Língua Portuguesa, para conversarmos mais um pouquinho sobre o capítulo 4 agora, da coleção Descomplica Saberes. Eu faço parte da editora que elaborou essa coleção magnífica aí para facilitar a sua vida. Então vamos lá? Nós agora vamos falar do capítulo 4, lembrando a vocês que ainda aqui, capítulo 1, 2, 3 e 4, as mesmas habilidades, os mesmos descritores. Então olha só, a habilidade LP03, a LP05 e a LP03, novamente, mas lembrando lá do ano série, né? Primeira ao quinto e terceira ao quinto. Agora, essas habilidades, elas estão alinhadas com os seguintes descritores. A LP03, localizar informações explícitas, a LP05, inferir o sentido de uma palavra ou expressão, e a LP03, identificar o tema de um texto. Como vocês já sabem, a BNCC preocupa-se em colocar em evidência o letramento em língua portuguesa, por meio do desenvolvimento da proficiência leitora, e por isso aqui estamos nós para fazer a vocês uma sugestão. Como eu disse, a imagem leva você para o texto que eu escolhi do capítulo 4. Vamos saber qual é? Então, olha, o texto ele serviu como suporte para a elaboração do item 13. A capacidade inventiva da austríaca Hedy Lamarr foi ofuscada por sua beleza e ela é mais conhecida pela carreira como atriz em Hollywood do que por suas criações. A principal criação da austríaca foi a tecnologia que serviu de base para a criação de telefones celulares Bluetooth e Wi-Fi. Nascida em Reading, Eva Maria Kingsley Lamarr era curiosa desde criança e aos 5 anos já desmontava máquinas sozinha para entender como essas máquinas funcionavam, mas ela nunca chegou a obter educação formal na área e aos 19 anos casou-se com um fabricante de armas e munições que tinha clientes no partido nazista. Infeliz, fugiu de casa poucos anos depois, migrando para os Estados Unidos. Olha só, ela não foi reconhecida por tantas criações que hoje consagrou a tecnologia. Imagine, olha, celulares, Bluetooth e Wi-Fi. Imagina, ela foi reconhecida pela sua beleza como atriz, por que será? Bem, esse item 13, lá do capítulo 4, ele foi utilizado então para elaborar o item 13 e o descritor utilizado é identificar o tema de um texto. E qual é a sugestão que eu trago hoje para vocês? Bem, conversar com os estudantes sobre o texto, esse texto que nós acabamos de ler aqui. Então converse e analise como a capacidade inventiva da austríaca Hedy Lamarr, como ela foi ofuscada, por quê? Levantar hipóteses sobre as causas do anonimato das invenções da austríaca e depois perguntar aos estudantes se conhece algum fato de falta de reconhecimento da capacidade inventiva de alguém próximo ou não. Então aqui é um momento de diálogo mesmo, é um momento de práticas de oralidade, é um momento em que você pode trazer aqui, como por exemplo, Cora Coralina, que escrevia belíssimos poemas e que ela mandava esses poemas para divulgação, mas sem assinar. Ela não assinava. Por quê? Porque na época em que ela vivia,
ela poderia passar por julgamentos numa sociedade machista, ela preferiu se manter por aquele período em anonimato. Então, é isso que eu quero conversar com os estudantes. Eles conhecem alguém que fez, que inventou, que criou alguma coisa importante e que ficou no anonimato? Bom, e depois, agora é hora de produzir um breve texto, contando-nos desse anonimato, da incapacidade inventiva. Então, olha só, eu fiquei no anonimato, eu tenho uma capacidade inventiva, mas ela se tornou incapacidade. Por quê? Porque ela não foi revelada, ela não foi divulgada, ou então outras pessoas é que pegaram exatamente a fama. Enfim, caso você não conheça nenhum anonimato, porque isso pode acontecer. Às vezes você não se lembra, ou na literatura, ou em alguma referência, ou com as pessoas com quem você convive, mas se você não se lembra de nenhuma, você poderá inventar, você poderá criar, você poderá imaginar alguém inventando uma super criação e de repente ele, por exemplo, ele se revela não como um inventor, mas como porque sobressaiu naquele momento uma outra habilidade que ele apresentava ou ela apresentava, ok? Vamos compartilhar os relatos e conhecer mais pessoas com capacidades inventivas e que ficaram no anonimato. Gostaram da sugestão? Olha, até o nosso próximo capítulo. Obrigada!